Bom dia, a paz com todos, né? Analisando quando eu era guri, assim, eu gostava de prestar muita atenção nisso aí, né? Onde tinha um homem cavando um poço, ou cavando uma fossa, eu sempre ficava ali do lado olhando, né? Gostava de ver aqueles homens tirando, tirando sari ali, sarilho, sei lá, e tirando terra, né? E aquele homem lá embaixo, e aquela lata cheia de terra subindo, e aquele homem continuava abaixado a cabeça. Ele não se preocupava se aquela lata ia descer, se a corda ia quebrar, ele continuava ali, ele confiava no que estava em cima, né? E ele ali tirando a terra. E conforme eles iam tirando a terra, do lado do poço assim, eles iam jogando as terras. E eu ficava analisando aquelas terras, vinha terra amarela, vinha terra vermelha, vinha terra branca, vinha terra preta, terra roxa, vinha terra de todos, de todas as cores, né? E eu ficava olhando aquilo no mesmo buraco, aquele mesmo buraco que estava sendo cavado, aquele mesmo poço ali, ó. E eu ficava pensando, né? E estirava, às vezes eu ficava quase que o dia inteiro, acho que ele pensava, esse moleque deve ser maluco, né? Mas eu ficava analisando aquilo ali. E a palavra de Deus diz que Deus catou o barro e do barro fez Adão. Quando Deus pegou o barro e fez Adão, será que Deus separou assim? Não, essa aqui é terra branca, muito vermelho, não vou pôr, essa amarela, essa é preta, não vou pôr. Ou será que Deus unificou e fez com que aquele barro que ali estava feito, fazendo Adão, não se tornasse só um barro unificado, né? Unificado ali, mexeu tudo ali e prevaleceu a cor que era mais abundante naquilo que estava. Mas será que dentro daquelas cores que foram feitas Adão não tinha, não ficou nenhum um vestígio, DNA de uma cor morena, de uma cor vermelha, de uma cor pálida, de uma cor amarela, uma cor branca? Qual que prevaleceu? A proporção de cor hoje era praticamente iguais, né? E se você e se você analisar bem, de onde originou o japonês, originou o negro, originou o branco, de que aquela formação daquele barro que Deus mexeu. E aí vem quando nasce uma pessoa negra, uma pessoa branca e foi. Mas a pessoa fala, mas isso não poderia sair só de uma mulher, de um homem, né? Como que pode já ter tido 100 bilhões de pessoas e hoje existe 8 bilhões de pessoas e vim só de Eva e Adão, um casal? Como pode tanta gente? Esse tempo atrás eu estava vendo uma reportagem de um casal de noninho, de idosos, de velhinho, né? Ele com 90 e pouco, ela também. Aí mandaram chamar os filhos, veio 10 filhos parece. Aí daqueles 10 filhos que as noras são 20. Aí depois vieram os netos, né? E cada filho dele teve na faixa de 5 6 filhos. Se calcula aí mais 60 pessoas, que daria 80 82 com eles. Aí vieram os bisnetos, vieram os netos, depois vieram os bisnetos, depois vieram os tataranetos e juntaram aquele povo todinho, aqueles dois velhinhos sentados no meio daquele mundaréu de gente do lado assim. E ali tinha gente de todo jeito, né? Tudo uma mistura ali. E dali, e dali aqueles 150 pessoas ali, e os dois velhinhos no meio sentadinhos na cadeira, olhando pra frente, bem idosinho. E aquela árvore genealógica deles vão se propagarem daqueles dois velhinhos, como os dos pais deles, dos avós deles se propagou até chegar a eles, vão se propagar. Então como que o mundo se encheu? Se você contar desde quando Moisés escreveu o Gênesis, vamos calcular aí uns 5 mil anos, né? Aí vamos calcular o tempo que viveu Matusalém. Depois desses 5 mil anos, quantos anos viveu Matusalém, quantos anos viveu Abraão, quantos anos viveu Adão, Eva. E vamos contando para trás, eu creio que deve dar mais uns 5 a 10 mil anos para lá, até chegar e formar essa quantidade da população mundial. E quem é que pode? Eu estava vendo uma reportagem mostrando o sangue A, B, O, não sei o que, e não poderia falar que não poderia vir de Adão e Eva, como não? Se a origem é uma só. Então, quando você começa a olhar para as coisas de Deus, você vai ver que nem a própria ciência consegue explicar
o que Deus colocou na mesa para as pessoas verem. Porque o nosso Deus, Ele é eterno, Ele é tremendo, Ele tudo pode, tudo faz, tudo quer e tudo transforma e tudo multiplica. Você vê que de um casalzinho de idosinho, do dois noninhos, você vê que gerou, ficou 150 pessoas em torno deles. Você imagina daqui mais, eles conviveram acho que uns 70 anos juntos, você imagina mais 70 anos, aquelas 150 pessoas que estavam em torno dele, e quantas pessoas se tornarão. Você imagina desde quando vieram dos tataravós, dos noninhos, quantas gerações já não passou e quantas pessoas foram formadas. Então nós temos que analisar essas coisas. Nós não começa a contar a partir de Gênesis, onde que Moisés escreveu primeiro. Começa contando lá desde o início a quantidade de anos que Adão viveu, a quantidade de anos que Abraão viveu, que Isaac viveu, né? Jacó viveu, e vem contando para você ver a quantidade. Depois você vai analisando os que vieram antes, porque o que Moisés escreveu foi relatos que foram passados das pessoas umas para as outras até chegar Moisés, e Moisés ali escreveu. Porque Moisés foi criado por um povo egípcio, porque aquele povo egípcio é um povo bem evoluído, então ele tinha noção. Eu creio que ele transitava no meio daqueles escravos hebreus que ali estavam, e ali ele ia captando, né, o que foi, ia falando dos pais para os filhos, dos filhos, e assim, né. Não era uma linguagem não escrita, mas uma linguagem falada, né? Onde ele pôs tudo no livro da vida, que é a palavra de Deus, revelada por Deus. Também muitas coisas ali, porque tem coisas que você começa a ler que você não consegue entender como que um ser humano é capaz de escrever os fundamentos que está no Velho e no Novo Testamento. Era só para vocês analisarem. Então, quando Deus fez Adão, ele não ficou separando a terrinha branca da amarela, da preta, sabe? Da vermelha, não. A palavra de Deus fala que ele catou o barro e formou Adão. Agora nós não sabemos se o originário vem do DNA, de que matéria, porque o nosso corpo é matéria. Quando você pega o barro e mistura ele tudo, você está misturando o que? A matéria. Num corpo só. Depois aquele corpo se produz, que nem os noninhos, né? Que nem eu comentei aqui, fiz um paralelo aqui, né? E esses noninhos têm milhares deles, sabe, vão seguindo. Vai sair milhares de pessoas de dois noninhos. Você imagina esses milhares de anos que já se passaram, quantas pessoas vieram depois de Adão e Eva, né? Você imagina Adão e Eva sentados, eles dois noninhos numa cadeirinha assim, se ia conseguir enquadrar todos os descendentes de Adão e Eva? Lógico, é impossível, né? Isso aí. Deus abençoe.